sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Amarildo, que ministro a disciplina Ensino Religioso. Estarei com vocês justamente para trabalhar o respeito e a dignidade humana, o respeito à vida e o respeito à dignidade humana. Mais uma aula voltada para a Rede de Saberes, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Remanso, Bahia, para alcançar você, aluno, nessa nova etapa de aula remota. Então, sejam todos bem-vindos. O nosso assunto ele aborda justamente a questão do direito. O que é o direito à vida? O direito à vida ela consiste desde a concepção, desde quando a criança é gerada. Assim, temos direito do indivíduo desde a sua concepção. Então, é como se verificar a diretriz atual acompanhada pelo sistema do direito brasileiro. Então, vejam só. Dá para pensar que esse cidadão, esse serzinho aqui, lá no útero da mãe, ele já tenha direito? Também a sua mãe tem direito. Então, a vida traz direito. O ser humano, ele tem direito desde a sua concepção. Então, são direitos garantidos em lei. Após nascer, ele já tem direito. Ele já tem direito ao cuidado, que é da sua mãe, que, no caso, vão estar expressos dentro dos direitos à vida. O direito à vida também é um direito à saúde, à alimentação, à educação e todas as formas que garantam a dignidade da pessoa humana. Esses direitos estão presentes lá na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, sob o título dos direitos sociais. Então, nós temos direito desde a concepção. Então, aluno, você tem direito. Aluno, você tem o direito e deve ser garantido. Esse direito não é só algo que você queira, mas é algo que está dentro da própria lei. E eles devem ser garantidos, colocados em prática. Qual a importância do direito à vida? Se é direito, então esse deve ser algo considerado. Por que ele é importante? Ele, inclusive, é importante porque ele tem registrado na própria legislação brasileira. E ele é importante porque ele traz uma garantia de zelo do seu direito, do direito à vida. Nasceu, desde a concepção, tem direito. Saiu do ventre da mãe, tem direito. E isso o Estado deve zelar. E você tem que conhecer esse direito para garantir esse direito perante a sociedade e perante você mesmo, que deve valorizar a sua pessoa, conhecer o seu direito para poder reivindicá-lo. Na atual legislação brasileira, o direito à vida é tido como alicerce, o alicerce para a prerrogativa jurídica da pessoa, motivo pelo qual o Estado tem por dever resguardar a vida humana, desde a concepção até a morte. Diante de sua importância, o direito à vida é uma cláusula pétrea. Qual artigo fala sobre o direito à vida? Então, o artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Está aí algo não só centrado no nacional, mas também no estrangeiro. O indivíduo estrangeiro, ele também tem esse direito garantido em lei. Não é só um direito assim que voltado para um aspecto, mas para vários aspectos, onde ressaltamos, por exemplo, a questão da igualdade, a segurança, a liberdade. Esses fazem parte do direito à vida e que devem ser respeitados e colocados em prática. Mas quando desconhecemos da informação, acabamos passando por despercebidos. Então, a necessidade de conhecer o direito à vida. Vamos continuar aqui. Olha só, dá para pensar que esse indivíduozinho, esse serzinho que está na barriga da mãe, tão inocente, não teria uma proteção? Não teria direitos já garantidos? Às vezes nós esquecemos de direitos, às vezes esquecemos de que temos direito. Mas esse ser,
ele não tem conhecimento de nada, ele não tem informação nenhuma, mas a lei vem para garantir a esse pequeno ser, desde a gestação e após nascer no parto ali, ele com direito e devem ser respeitados. Os pais, por sua vez, devem fazer com que garanta esse direito, mas para que isso aconteça, os próprios pais devem conhecer os direitos para reivindicá-los, certo? Em prol do seu filho, em prol da sua prole. Então vejam que, para que isso aconteça, como garantir o direito à vida, na Constituição Federal, o direito à vida. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, ele protege o direito à vida como direito fundamental, consagrando a inviolabilidade no título dos direitos e garantias fundamentais. Então, é algo que não deve ser desconsiderado, pelo contrário, é algo que deve ser colocado em prática. Por quê? Porque ele está presente não simplesmente na lei, na questão jurídica, mas porque é uma necessidade de se cumprir isso em relação àquele pequeno ser que nasceu, que tem vida, e ao longo da sua vida. Então, é preciso que isso seja garantido, e é dever do Estado fazer-se cumprir esse direito. Agora, qual a minha atuação? Qual a minha ação? Enquanto professor, enquanto você também aluno, de saber os seus direitos. E que isso entra dentro da religião, do aspecto religioso. Então, quando a gente fala da concepção, a gente lembra da ação de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a sua imagem e semelhança, Deus criou o ser, deu vida. E aí? Ele tem direito perante a sociedade? Tem. E onde entra esses aspectos dentro da questão religiosa? Então, nós veremos mais à frente essas questões. Então, o Estado que dá o direito à vida? Não. Ele vai garantir, é como órgão responsável para que garanta o direito à vida. Mas não, ele não dá basicamente a vida. É como se fosse aquele tipo órgão representativo do direito que você tem, aluno, do direito que você, pai, tem, do direito que nós temos enquanto cidadãos. E para isso é preciso estar cobrando, para que o Estado faça se cumprir. Então veja, todos têm direito à vida, assim a saúde constituindo a obrigação inarredável do Estado assegurá-lo, independente de qualquer vinculação do necessitado a sistema de seguridade social, na forma do dispor do artigo 5º, caput 6, 196 e 203 da Constituição Federal e da lei estadual. Então, veja, ela é uma lei que está presente nos direitos, não só federal, como estadual. E, como se diz, independente de qualquer vinculação do necessitado e da sistema de seguridade social. Então, é direito e deve ser honrado, deve ser cumprido. O Estado, que é a autoridade, o governo, ele deve fazer cumprir esse direito. E olha só, que é um direito que aborda o aspecto saúde. Eu tenho direito à saúde. Então, dentro do direito à vida, eu tenho direito à saúde. Eu vou ter também direito a trabalho, eu vou ter direito à igualdade, que estão dentro desse ponto de partida, que é os direitos à vida, porque é considerado o ponto primordial, o direito primordial, o direito à vida. Outros direitos mais virão a partir do indivíduo quando adquire a vida, quando ele é concebido. Então, aquela criança no ventre da mãe, ele tem direito à saúde? Tem. A própria mãe que leva consigo no seu ventre a criança, o seu filho, sua prole, então ela tem direito. Então, ela deve cuidar-se, ter direito à assistência médica e assim por diante. Dessa forma, ela está garantindo o direito à vida, uma vida de qualidade, de dignidade, aquele ser que ainda não veio ao mundo, mas que está ali dentro dela. Então, se ela não garante isso, torna-se um problema. Se ela não for amparada pela lei, torna-se um problema. Então, vamos continuar aqui.
o direito à vida e os direitos humanos. Então, em 1948, houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi positivado após vidas terem sido perdidas durante o regime nazista, onde milhares de pessoas foram assassinadas por não serem consideradas dignas de viver. Olha só, a gente olhar e parar na história, analisar a história e pensar que quantas pessoas morreram durante as guerras que aconteceram ao longo da história. E duas delas, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas morreram? Quando e de que forma foi considerado a questão dos direitos do ser humano? De considerar ele como valioso para ser respeitado. Muitas pessoas eram designadas para a guerra, muitos morriam e não se tinha respeito e consideração a ela. A esses mortos, essas pessoas que morriam durante a guerra. E aí nós temos a seguinte situação: deve-se valorizar a vida. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1948, ela veio com essa ideia de valorizar a vida. Então, foram criados os direitos humanos. Então, o ponto de partida é o direito à vida. Um segmento, vamos dizer assim, seria os direitos humanos que valoriza essa vida em vários aspectos. Que aspectos seriam esses, professor? Eu quis aqui ressaltar justamente a lei de número 13.979/29. O que é essa lei? Essa lei é uma garantia do direito à vida e à saúde pública em tempos de Covid. É algo considerável? É sim, é algo a ser considerado. Somente nessa época, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia? Não. Ao longo da história, nós tivemos outras pandemias. Mas qual foi a postura do Estado em relação a esses direitos? Será que foram observados? Será que foram considerados? E olha só, considerado a todos. Quando falamos em direito, a gente tem a questão de igualdade. Mas muitas vezes, essa questão de direito está restrito a status, a classe. Mas a gente considera que todos têm o direito à vida. E isso deve ser valorizado, independente do momento ou da circunstância. E como o mundo está vivendo um período difícil, pela questão da pandemia, Covid-19, onde entra a questão do direito voltado para o aspecto saúde. Ela entra justamente nessa lei aqui, a Lei 13.979/29. Essa lei ela foi promulgada para o combate do Covid-19, em medidas emergencial de saúde pública, e tornando assim isolamento e quarentena obrigatória como forma de combate ao vírus. Então, a lei ela vem para ser cumprida em benefício do indivíduo, do cidadão, como também vem como regras para que ele obedeça para garantir aos outros o quê? Uma prevenção à saúde. Então, é necessário que você, aluno, conheça, que eu, professor, conheça a lei que existe voltada para a vida, para a saúde em tempos de pandemia. E que eu não só conheça, mas que eu também venha estar praticando, valorizando a minha vida e a vida das outras pessoas. Então, vamos considerar aqui, à luz dos documentos jurídicos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1948 e traz seu artigo 1º o seguinte: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Olha só, a palavra lá, dignidade e direito. E antes vem livres e iguais. É algo a ser considerado, algo para ser visto. É algo que está dentro da lei. E mais que muitas vezes, dentro da prática, da realidade, temos alguns obstáculos que impedem o cumprimento delas. Mas ao saber desse direito, dessas informações, eu vou aplicá-las. Aí você pergunta, professor, o que isso tem a ver com religião? Será que por conta de pertencer a uma religião, eu estou separado, isolado do mundo? Não.
dentro da própria igreja, dentro da própria religião que você pertence, você pode manter o seu conhecimento. Você pode ajudar pessoas orientando, trazendo informações. Então, o conhecimento, ele não está só restrito à sala de aula. Ele está para ser também utilizado e praticado em outras situações, em outros âmbitos que nós venhamos estar. Então, em uma reunião com pessoas, eu vou exercer o meu conhecimento, como também a minha religiosidade. Isso vai interferir na questão de eu ser religioso? Não, isso não vai trazer problema nenhum. Agora, eu posso fazer do conhecimento em prol de outras pessoas, estar exercitando a minha fé e a minha religiosidade. Então, eu posso conhecer e atuar em setores da sociedade como um instrumento a fim de beneficiar pessoas ou fazer cumprir os direitos. Muitos desconhecem, e nem todos eles vão estar buscando reivindicar os seus direitos. Mas, para isso, estamos aqui adquirindo conhecimento para estar utilizando em nosso benefício. No texto da ONU diz que cada um e todos os humanos do planeta haverão que ser considerados em sua condição de seres que já nascem dotados de liberdade, igualdade, dignidade e direitos. Então, todos nascem com liberdade, todos nascem livres. Mas será que isso acontece realmente na prática? É observar a questão de liberdade, de igualdade, de dignidade, mesmo que os direitos estejam aí na lei? Nem sempre isso acontece. Agora, vejam só, já que estamos voltados para a religião, vamos ver a questão da dignidade com base na Bíblia. A chave mestra do homem é o seu caráter, imagem e semelhança de Deus. Tal ideia trazida na Bíblia explicaria a origem da dignidade e sua inviolabilidade. Então, vejam só, dentro da própria Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, ele traz essa ideia de imagem e semelhança de Deus. Que você, homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E que ela traz ensinamentos voltados para a dignidade e para a questão dos direitos, o cumprimento dos direitos. A questão da dignidade, a base do sentido da filosofia e também questão política na antiguidade. Olha só, a história é dividida em partes e onde entra a questão dos direitos, como eles eram concebidos, como eles eram vistos. Então, na antiguidade, vamos dizer assim, muitos povos como referência, eles colocam lá os filósofos gregos e tudo mais, colocam certas nações, civilizações, e como ponto de partida da filosofia a gente vê mais voltado para a Grécia. E aí veja, a questão da dignidade humana estava atrelada. Estava atrelada a quê, professor? A questão social, a questão do status que pertencia na sociedade o indivíduo. Então, mas não eram todos que tinham direito? Mas não eram todos que têm direito à vida? Não. Muito estava relacionado à questão da posição social. E olha que a filosofia grega ela é um ponto de partida para as sociedades modernas que temos hoje. Se desde a antiguidade isso não era cumprido, será que nos dias atuais, em meio a circunstâncias, por exemplo, de pandemia, vai estar sendo valorizado, colocado em prática esses direitos, mesmo que eles estejam promulgados em leis, leis nacionais, leis estaduais, leis estrangeiras e tudo mais, internacionais aí, ela vai estar sendo colocada em prática? Nem sempre. Então, aqui era um ponto de partida e que, para nós hoje, seria um problema. A questão do grau de reconhecimento por parte da comunidade onde estava integrado. Ou seja, se você exercia um papel fluente na sua comunidade e pelo seu grau de interação ou de desempenho perante a sociedade como um filósofo, você era valorizado e visto os seus direitos. Mas será que todos são filósofos e ocupam cargos e funções de um nível tão considerado grandioso?
bem visto e quisto pela sociedade? Não. Então, isso se torna um problema. E as demais pessoas, como eram considerados seus direitos? Aí onde está. A dignidade, ela estava centrada também na questão de status social. E isso gerava problemas. Mas será que isso reflete nos dias de hoje? E aí, aluno, será que você considera que nos dias de hoje muita gente está tendo seus direitos garantidos por conta de status social? Algo para você pensar e refletir. Como é que você considera em relação à questão do cumprimento dos direitos? Todos têm direito, mas será que todos são garantidos perante a lei? Então, pessoal, ficamos por aqui com esses ensinamentos voltados para a dignidade humana. Na próxima aula, nós teremos a oportunidade de ressaltar os aspectos históricos voltados para o direito, a vida e a dignidade humana. Então, até a próxima aula.